Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos reservou em seu calendário ou no nosso calendário, para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, libertando-nos assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, é preciso que agradeçamos. E é exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez, para agradecermos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é este planeta Terra, maravilhoso educandário das almas. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra exemplificar o amor. Jesus veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais esta oportunidade que o Senhor nos ofertou. Então, hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão. Começamos lá na sua introdução e hoje já nos encontramos no livro 2º, capítulo 6º, a questão de número 321. E a questão 321 está dentro de um assunto, ou tratando de um assunto, é lógico, acerca da vida no mundo espiritual, a vida espírita. Mas as lembranças dos mortos, funerais, comemoração dos mortos. E hoje a questão de número 321, que se desdobra em 321 letra A e letra B, Kardec questionou acerca daquele dia que conhecemos no nosso calendário terreno como o Dia dos Finados. Dia 2 de novembro, no nosso calendário. Então, Kardec formulou o questionamento primeiro da seguinte maneira: o dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? E ainda no mesmo questionamento ele acrescenta um outro questionamento. Na verdade, são 4 questionamentos que estudaremos hoje. Então, o dia da comemoração dos mortos, ou aquela lembrança, ou aquele dia que nos dedicamos, ou que dedicamos, muitas pessoas se dedicam para visitar os túmulos, ir lá fazer uma limpeza no túmulo, levar uma vela, levar algumas flores, fazer orações, cada um de acordo e em acordo com a sua crença, independentemente da crença, mas aqueles que têm o costume de visitarem, vão ali para meditarem acerca da vida, lembranças acerca daquele
desencarnado querido, que apenas os seus despojos carnais estão ali naquela sepultura, naquele mausoléu. Então Kardec quis saber, o dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene, de mais especial para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre os seus despojos? Será que os espíritos, eles se preparam, agendam no seu calendário espiritual para estarem ali, naquele local, naquele ambiente onde se encontra os seus despojos materiais? Então estes foram, na verdade, dois questionamentos de Kardec, se é uma data especial e se eles comparecem. Ao que os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como em qualquer outro dia. Então, os espíritos atendem ao chamado feito pelo pensamento. Nesse dia em que nós dedicamos no nosso calendário terreno para lembrarmos deles de uma forma mais especial, bem como em qualquer outro momento, em qualquer outro dia, em qualquer outro ambiente. E aí Kardec, querendo aprofundar um tanto mais neste assunto, formulou o outro questionamento que aqui ficou registrado como 321, letra A, da seguinte maneira: esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Será que esse é um dia especial para eles, para um reencontro com seus entes queridos, com seus amigos, ali junto às sepulturas? E os espíritos amigos responderam: nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam. Então aqui a espiritualidade amiga, de forma sábia, responderam assim: devido a uma maior concentração ou um maior número de chamado através do pensamento, através das vibrações, eles naturalmente estarão ali, principalmente no ambiente ou nos ambientes dos cemitérios, em um maior número, mas eles acrescentam mais, cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, quando eles têm condições de virem, de comparecerem para atenderem àquela vibração, àquele chamado através da voz do pensamento, eles não vêm para atender o chamado dos indiferentes, mas ao chamado dos amigos, porque eles também sentem saudade, já que eles não morreram. Eles sentem saudade assim como nós sentimos saudade deles. E aí Kardec ainda fez um outro questionamento, 321, letra B. Sob que forma aí comparecem, ou seja, sob qual forma, qual formato, qual formatação o espírito comparece ali no ambiente do cemitério, caso nós tivéssemos condições, todos nós tivéssemos condições, uma visão espiritual de vermos eles, ou seja, qual a roupagem, de que forma
eles aparecem ou comparecem atendendo ao nosso chamado, seja ali no ambiente do cemitério, ou dos cemitérios, ou em qualquer um outro ambiente, quando nós vibramos, quando nós pensamos, quando nós oramos, conforme estudamos no nosso último encontro, quando foi comentado acerca das lembranças felizes e infelizes. Então, eles comparecem tendo condições de comparecerem, e para aqueles que têm uma visão mais ampla, um chamado sexto sentido mais desenvolvido, que consegue ver a outra dimensão, ou seja, a dimensão espiritual, com qual formato eles comparecem para atenderem ao nosso chamado? E aí eles responderam da seguinte maneira, numa frase bem curta, que eles comparecem sob a forma que eram conhecidos como encarnados. Isso é mais natural do que tudo, porque do que adiantaria você que conviveu com uma pessoa na condição de um amigo, na condição de um colega de trabalho, na condição de um familiar, ali de um ente querido, do que adiantaria ele atendendo ou ela atendendo ao seu chamado, compareça, ou se ele comparecer, e se tornar visível a sua visão espiritual, mas com uma roupagem completamente diferente? Porque é lógico que o espírito, mesmo ele sendo luz, porque o espírito é luz, mas para nós, e em especial um espírito menos evoluído, ele ainda usa um corpo, o corpo espiritual, que conhecemos na doutrina espírita pelo nome de perispírito, que é o que dá o molde a este corpo físico que estamos usando aqui na Terra, também é o molde ou o corpo do espírito. Então, quando você fala que viu um espírito, em verdade você não viu um espírito. Ou muitas pessoas falam, eu vi o espírito do fulano ou da fulana de tal. Em verdade, você não viu o espírito, você viu o corpo do espírito. Porque o espírito é luz. Então, um espírito altamente evoluído, se ele comparecer na sua formatação original, ele irá se tornar visível à sua visão espiritual simplesmente como um facho de luz, sem nenhuma forma humana ou qualquer outra forma, mas simplesmente um facho de luz, a depender da sua evolução, um facho de luz mais luminoso, maior ou menor. Então o espírito, ele se materializando ou se tornando visível à sua visão espiritual, ele tem um corpo. E sem sombra de dúvida que para que você reconheça, para que esta aparição ou esta materialização seja útil, você irá visualizá-lo com a sua forma, ou com a sua formatação, ou com a sua roupagem, que você o conheceu. Então o João, a Maria, o Joaquim, o Pedro, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, uma vez se tornando visível ao seu campo de visão espiritual, terá a mesma forma que tinha quando encarnado. Então é por isso que Kardec questionou sob qual forma.
Então não adianta ele comparecer e se tornar visível com uma forma que você talvez teve a oportunidade de conhecer, de vê-lo ou de vê-la há milhares de anos atrás, ou há centenas de anos atrás, em outras existências, mas que você não se lembra, nós não nos lembramos. Então isso não irá adiantar ele chegar e comparecer e falar, eu sou o fulano. Você fala, não é o fulano, porque o fulano que eu conheci não tinha esta forma, não era desse jeito. Então é por isso que a espiritualidade amiga, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram assim, ele irá comparecer sob a forma que era conhecido quando encarnado. Então é assim. E não tem como, e não pode ser diferente, porque senão não iremos aceitar, não iremos concordar que aquele espírito com aquela formatação diferente ou com aquela forma diferente é o mesmo espírito que eu conheci, que eu convivi, ou neste caso eu irei acreditar que é um espírito mentiroso querendo se passar pela figura de um outro espírito. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 321 e os seus desdobramentos para seguirmos adiante refletindo um pouco mais acerca deste assunto, muito interessante para todos nós. Agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 15, Dia dos Finados. Então aqui Miramês deu o título exatamente conforme nós conhecemos, não como comemoração ao Dia dos Mortos ou comemoração aos mortos, mas conforme nós temos no nosso calendário terreno Dia dos Finados, que na verdade não são finados, porque eles não morreram, eles estão mais vivos do que nunca, mais vivos do que nós, simbolicamente falando. Então Miramês começa nos esclarecendo da seguinte maneira, que a comemoração ou a lembrança do dia dos chamados mortos, sempre se encontram presentes os espíritos vivos, mais vivos do que os encarnados, que presenciam as comemorações a eles oferecidas. Conforme havíamos dito, mais vivos do que os encarnados. Os pensamentos dos familiares e amigos cortam o espaço em busca dos seus queridos e eles os atendem. Então, para as vibrações, para a força do pensamento, o espaço não faz nenhuma diferença quanto às distâncias que nós medimos de acordo e em acordo com as nossas medições oficiais em metros, quilômetros, milhas, léguas. Não importa a distância, mas os pensamentos atravessam o espaço e irá, sem sombra de dúvida, encontrar estes entes queridos. E quando eles estão em condições, quando eles estão em equilíbrio e têm a permissão para isto, se eles tiverem condições de transitarem livremente pelo espaço, eles irão nos atender. Porque as ondas mentais são como chamados. Porque para o espírito, em especial o espírito mais evoluído, mais esclarecido, não é necessário a articulação das palavras, conforme nós usamos aqui na Terra. Então, apenas o pensamento, em pensando, em vibrando, já que o pensamento é energia, este pensamento que é energia percorrerá o espaço
e irá encontrar aquele ou aquela para quem ou a quem você dirigiu o seu pensamento. Então é por isto que Miramês diz que as ondas mentais são como chamados. São buscas da forma, conforme se encontra registrado no próprio Evangelho de Jesus. Buscai e achareis. Então, se o nosso pensamento busca um ente querido, sem sombra de dúvida, que se ele estiver em equilíbrio necessário e suficiente, ele será encontrado. Batei e abrir-se-vos-á. Então, se nós batermos à porta, através do nosso pensamento, essa porta abrir-se-nos-á. Os espíritos superiores os atendem sempre com o objetivo de ajudá-los, transmitindo para seus familiares ideias de renovação, pensamentos superiores de trabalho e de caridade. Quantas vezes presenciamos famílias que antes gastavam altas somas de recursos amoedados, levando flores caríssimas em forma de coroas bem cuidadas, e depois passaram a ajudar os pobres com alimentos e roupas, com o dinheiro que iriam gastar no dia de finados. Então aqui Miramês nos informa e nos dá uma orientação por demais importante, que para o espírito, em especial aquele mais esclarecido, as formas não têm nenhuma importância. Não é através de uma belíssima e caríssima coroa de flores que iremos demonstrar para o nosso ente querido ou os nossos entes queridos desencarnados o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa saudade, o nosso carinho. Mas através das nossas vibrações, através do nosso pensamento, através da nossa transformação. Então, para um espírito mais esclarecido, ele se sentirá muito mais feliz, conforme aqui Miramês nos esclarece, em ver a sua lembrança sendo transformada em recursos para auxiliar irmãos e irmãs que ainda se encontram aqui na Terra em necessidades maiores. Então é por isto que aqui Miramês nos chama a atenção acerca de transformar coroas de flores em alimento, em agasalho. Acreditamos que a colocação de flores nos túmulos é uma manifestação de carinho e de amor para com os que partiram. No entanto, como se vive em um mundo onde a fome e a nudez, a falta de teto e de instrução está generalizada, esse dinheiro gasto sem maior importância, já que as flores irão murchar, irão deteriorar ali sobre o túmulo, este dinheiro pode ou poderia ser transformado em ajuda para os que se encontram na carne. Então esta, sem sombra de dúvida, é uma orientação e é também um esclarecimento muito importante para todos nós. Verdadeira fortuna é gasta no mundo todo em flores que no outro dia não existem mais, ou vai se tornar lixo e gerar ainda mais entulho para aquelas pessoas, os nossos irmãos e irmãs de jornada, que cuidam da limpeza daqueles ambientes. Então ele diz que verdadeira fortuna é gasta no mundo todo em flores que no outro dia não existem mais. O próprio tempo, os ventos e o sol não aprovam os atos dos homens,
destruindo com rapidez as variadas flores que ornamentaram as sepulturas. Não estamos aqui falando que você não deva se manifestar desta forma, se você acha que é importante, mas aqui Miramês nos deixa uma orientação, uma sugestão. Ele não está falando, e não estamos falando de forma alguma, que isto seja errado, que isto seja pecado. Não, de forma alguma. Apenas sugestões, orientações. Conforme a nossa irmã Vilma Guimarães aqui nos lembra, nunca vi ninguém que se foi bem, nunca vi ninguém que se foi bem que gostaria. Então a nossa irmã Vilma aqui nos fala que nunca viu, nunca teve a oportunidade de ver, espiritualmente falando, ou com os olhos do espírito, alguém que, um ente querido que já retornou para o mundo espiritual, mas bem que gostaria. A maioria de nós não temos esta visão desenvolvida. Mesmo o espírito, nós temos a certeza que ele está ali junto, que ele está ali presente, que ele nos visitou, que ele ou que eles nos visitam, mas não temos esta permissão ou este desenvolvimento necessário e suficiente da nossa visão. Então, voltando aqui para as flores, como havíamos dito, aqui Miramês não está nos falando que isto seja errado, apenas sugestões. E aí ele acrescenta que a maioria das criaturas humanas não sabe usar a economia da vida. Quando o evangelho for vivido em todas as nações, desaparecerão da face da terra a miséria, a peste, a fome, a falta de teto e de roupa. Porque nós temos o necessário, o suficiente aqui na terra para todas as pessoas. A humanidade começará a viver no paraíso tão desejado e tão falado pelos profetas de todas as épocas da humanidade. Os espíritos elevados não rendem culto aos restos mortais. Quando os deixam, agradecem a natureza e partem para outras etapas da vida, onde podem ser mais úteis às belezas imortais da própria existência. Então aqui Miramês nos esclarece que espíritos evoluídos, espíritos elevados, eles não desperdiçam tempo rendendo culto aos restos mortais. Eles agradecem a natureza, que é de onde veio a matéria para a formação daquele corpo, daquele instrumento, e seguem adiante sem olhar para trás. Somente os inferiores permanecem junto aos familiares, semi-inconscientes, às vezes prejudicando seus ex-companheiros de jornada. Então, somente os inferiores continuam aqui e por aqui no terra a terra, para orar pelos que partiram, para executar esse gesto de amor. Onde estivermos, os fios dos pensamentos viajam sem impedimento pelo espaço, indo em busca dos que merecem o nosso amor. Ou seja, para você orar em favor ou para aquela entidade amiga, aquele ente querido, aquele familiar, não precisa ir ao cemitério. Em qualquer ambiente onde você estiver, é lugar próprio para isto. Faça o recolhimento necessário e faça a sua oração. A súplica
não deve ser feita somente no dia de finados. Então não é apenas no dia de finados que nós temos que lembrar dos nossos entes queridos. Nós precisamos lembrar deles e devemos nos lembrar deles em todos os momentos. Então a súplica não deve ser feita, ou a oração não deve ser feita em favor dos desencarnados apenas no dia dos finados. Façamo-la todos os dias. A prece com o coração em Jesus é alimento alimento para todas as almas, tanto a que ora quanto a que recebe as bênçãos de luz. No dia de finados, certamente se reúne o maior número de espíritos pelo maior número de encarnados, buscando-os pelos pensamentos, e os espíritos esclarecidos os atendem, como já falamos, para ajudá-los no que diz respeito aos seus ideais de amor. Se as criaturas humanas tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir, a multidão de desencarnados que acompanham os encarnados todos os dias, nos lares, nas ruas, nos serviços, no lazer, em toda a parte, ficariam desajustados emocionalmente. Então aqui Miramês nos esclarece, conforme a dona Vilma, nossa irmã Vilma, falou agora há pouco, que se todos nós tivéssemos olhos para ver e ouvidos para ouvir, a multidão de espíritos que estão do nosso lado em todos os momentos da nossa vida, nos nossos lares, na via pública, nos nossos locais de serviço, nos nossos ambientes de lazer, em toda parte, boa parte de nós ficaríamos desajustados emocionalmente. Porque, em acordo com a evolução da maioria de nós que nos encontramos ligados ao orbe terrestre, não iríamos ver anjos, iríamos ver em sua maioria absoluta entidades estropiadas, esfarrapadas, necessitando de ajuda. Então é por isso que ele diz que nós ficaríamos emocionalmente desajustados. Então Deus sabe perfeitamente o que faz. Por isso, e é exatamente por isto, que a maioria absoluta de nós, encarnados, não temos olhos para ver, nem ouvidos para ouvir o mundo espiritual. Quando nós estivermos preparados para isto, sem sombra de dúvida que teremos olhos para ver e ouvidos para ouvir. E ainda Miramês segue que a quantidade é muito maior do que se pensa. E não precisaríamos ir aos cemitérios adorar ou lembrar dos nossos mortos, que estão mais vivos que nunca. Conforme nos lembra o apóstolo Paulo, uma multidão estão a nos vigiar constantemente. Uma multidão. Mas os tempos estão chegando, diz Miramês para encerrar, que os tempos estão chegando e a realidade se apresenta como o sol, de maneira que o intercâmbio entre os dois mundos passará a ser de fato comum entre todas as criaturas. Então os tempos estão chegando em que este intercâmbio, mundo físico e mundo espiritual, ele será comum a todas as criaturas, quando estivermos preparados para isto.
Os espíritos se encontram todos os dias nos lares, ajudando os familiares ou atrapalhando os familiares a sentir a vida dentro das leis de Deus, porque eles ajudam quando têm condições de ajudar, mas atrapalham quando não têm condições de ajudar, e em muitas situações nos atrapalham achando que estão ajudando. E aí ele encerra dizendo: falta somente as criaturas humanas fazerem a sua parte, criando o ambiente para que tais comunicações fiquem mais visíveis, sem sofrerem a influência da ignorância. E é importante lembrar que, como falamos, aqueles espíritos que nos atrapalham são espíritos ignorantes, assim como nós, ou como a maioria de nós. Porque espírito de luz, espírito iluminado, eles nunca nos atrapalham. Eles sempre nos ajudam. E aí Miramês encerra dizendo: e a doutrina dos espíritos vem ajudar os seres humanos a compreenderem essa verdade, que cada vez mais se encontra visível no mundo. Então a doutrina espírita é esta ferramenta de luz que veio à Terra com a permissão de Deus, sob a autoridade e o comando de Jesus, a coordenação de Jesus, para nos auxiliar neste processo. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por sua participação. E sigamos adiante nesta busca pelo conhecimento da verdade, porque assim, mais cedo do que imaginamos, nós alcançaremos aquelas condições necessárias para termos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Até breve, meus irmãos e irmãs.